dia de louvar, agradecer ao Senhor pelas maravilhas e bênçãos que Ele fez conosco. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, domingo, dia 6, quinto domingo da Quaresma. Que alegria, que bom estarmos juntos. Neste domingo, dia do Senhor, o refrão do Salmo nos diz: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Dia de louvar, agradecer ao Senhor pelas maravilhas e bênçãos que Ele fez conosco durante toda essa semana, quando meditamos o Evangelho de cada dia, as lutas, os embates de Jesus, as coisas que Ele teve que superar, tantas coisas que Ele viveu, como nós vivemos também, meditamos o Evangelho, mas também o Evangelho da nossa vida, do dia a dia. Quantas coisas superamos nessa semana? Por isso queremos agradecer. Obrigado, Senhor, nós exultamos nesse dia de alegria pela semana que vivemos e pela semana que teremos também, se o Senhor nos permitir. O Evangelho de hoje, tirado do evangelista São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não pequeis mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto diz que Jesus foi para o monte. A exegese, muitas vezes, ela deduz que Jesus deve ter tido uma discussão com os fariseus, com os mestres da lei. Cada um foi para sua casa, cada um foi para o seu lado. E Jesus foi fazer o que no monte? Jesus foi rezar. É importante, o monte é o lugar da oração e Jesus vai rezar no Monte das Oliveiras. Até em decorrência, com certeza, da sua missão, desses embates que ele vem vivendo, das perseguições, das lutas, e com certeza que não foi diferente, porque, como vamos ver aqui, Jesus volta para o templo, para catequizar, para ensinar que é importante a catequese. Jesus aproveitava, por isso que o texto diz que já voltou cedo para o templo. Para quê? Para se reunir e para catequizar, para ensinar as pessoas. Isso mostra o quanto que é importante nós nos instruirmos. Sempre que Jesus tinha um tempinho, oportunidade, ele estava catequizando e ensinando o povo que estava à sua volta. E mais um episódio aqui no meio dentro dessa conversa, traz uma mulher para pegar em Jesus, mais uma vez. Porque geralmente, quando tinha uma mulher em adultério, também tinha um homem adúltero. E onde estava o homem? E a lei era a mesma. Mas veio só a mulher por quê? Para provocar Jesus, para tentar Jesus, para ver o que Jesus
ia dizer: quanta maldade! E Jesus se agacha, pensa até com certeza, porque deve ter ficado irritado. O que eu vou fazer? Ele pensou: vou me agachar, e com certeza escreveu no chão, não é verdade? Mas ninguém sabe, né? Se deduz tantas coisas que Jesus pode ter escrevido. Mas justamente foi para isso, para respirar fundo, para silenciar, para acalmar o seu coração naquele momento tão difícil, porque qualquer palavra que Jesus dissesse ia vir como acusação e como condenação. Jesus não tira a razão deles, mas faz a pergunta: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quanta sabedoria! Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a oração é fundamental. Jesus não perdia tempo porque sabia da sua missão. Mas ele tinha mais tempo para rezar. Tinha tempo, foi para o monte. Quanto tempo você tem? 5 minutinhos todo dia? Então é 5 minutinhos que você vai ficar em silêncio, vai ficar só. Você pode rezar meia hora? Louvado seja Deus, chega em casa, tem tempo, disponibilidade, fica em silêncio, vai rezar. Ouvir sempre a Deus. Porque muitas vezes, ou nós somos tentados, ou nós podemos levar também alguém em tentação. Ou sofremos pela malícia, ou somos maliciosos em relação aos outros. Ou sofremos calúnia, ou muitas vezes falamos mal e caluniamos os outros. Por isso, qual espírito nos move? Meus irmãos e minhas irmãs, misericórdia. O espírito que deve nos mover é o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo. Por isso, diante das dificuldades, das lutas, não precisamos responder na hora aqui. A sabedoria de Jesus foi impressionante. Ele silenciou, se abaixou para respirar fundo, para pensar. Por que eu tenho que responder na hora? Por que quando alguém me fala alguma coisa para mim que eu gosto ou que eu não gosto, por que eu tenho que dar resposta já na hora? Não posso fazer silêncio, voltar, baixar a cabeça e com mais calma conseguir resolver a questão? Ou por que eu tenho que resolver agora? Por que eu me deixo levar pelos meus impulsos, pelo meu instinto? Não, tem que resolver agora, tem que ser agora, eu vou fechar o pau, vou mostrar o pau da barraca, uma coisa vai ficar feia. Não. Nós temos que resistir, temos que se abaixar, temos que se ajoelhar, e o baixar ao chão aqui, se agachar para nós, quem sabe, pedir um conselho antes, se colocar de joelhos diante de Jesus, suplicar a misericórdia e o poder de Jesus para a nossa vida, pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento para nós não falarmos bobagem, porque uma palavra dita não volta mais atrás. Uma palavra má, negativa que sai da nossa boca não volta mais atrás e às vezes não tem mais conserto e demora para consertar porque a ferida vai ficar no coração da pessoa e para sarar uma ferida nem sempre é fácil. Por isso, silenciar, aprender de Jesus, aprender com o Senhor, a silenciar. E diante do pecado do outro, ninguém te condenou, também não te condena, mas Jesus diz, como disse essa semana que passou, não peques mais. Porque não vai ficar nas costas sempre de Jesus na misericórdia, porque todo pecado tem consequência. Jesus é misericordioso, mas o pecado que eu faço tem consequência na minha vida e na vida das pessoas. Por isso eu não posso ficar pecando e confessando e fica nesse círculo, muitas vezes um círculo vicioso. E o que eu estou fazendo para mudar isso? O que eu estou fazendo, me recolhendo, qual o tipo de esforço que eu estou fazendo para mudar de vida? Eu tenho que sempre analisar, pensar, eu preciso mudar de vida, eu preciso me converter, eu preciso me santificar, jamais esquecermos disso, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos há pouco tempo agora de iniciarmos Semana Santa, poucos dias. Buscar a nossa santificação, buscar a nossa cura, a nossa libertação, a vida nova. A dinâmica de Jesus é uma só, é da misericórdia, e nós devemos ser misericordiosos. Por isso peçamos ao Senhor, dá-me essa graça, Senhor, de ter um coração misericordioso, para acolher as minhas misérias, que eu sei que eu sou pecador e sou fraco, mas para acolher as misérias dos outros, acolher as fraquezas dos outros, os defeitos dos outros, saber me calar, rezar pela conversão da pessoa, tentar trazer a pessoa, quem sabe rezar, pedir para que o Senhor me dê uma palavra certa para falar para ela. Nos dê essa graça, Senhor, nós te pedimos, porque o reino de Deus deve ser construído, meus irmãos e
minhas irmãs, nos deixemos conduzir pelo Espírito de Jesus, não pelo Espírito do mundo. Não fiquemos apontando o dedo como esses homens fizeram. Para de apontar o dedo, para de apontar o defeito dos outros, a fraqueza dos outros. Vamos parar com isso, vamos rezar, silenciar, pedir a força e a graça de Deus, que a nossa boca seja a boca de anunciar o Evangelho, uma boca do encardido, que o nosso olhar seja o olhar de Deus, não do encardido, que a nossa mão seja para ser erguida, para louvar o Senhor, não para apontar o defeito e a fraqueza do outro, porque muitas vezes eu peco mais, eu sou mais fraco e pecador do que a outra pessoa. Por isso, me ajude, Senhor, cura-me, Senhor, e me restaure. Rezemos juntos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Se você não tem a oração com a relíquia do servo de Deus, Padre Léo, entre em contato conosco, é nosso WhatsApp, o 48 3265 4416. Que tenhamos uma semana abençoada. Vivamos bem esse dia, pedindo que a graça de Deus nos alcance e nos conduza durante toda esta semana. Que o Senhor te abençoe, traga paz, alegria e saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.